uma coisa que me marcou muito foi que você era engenheiro no setor de engenharia da igreja. Né? Sim, sim. E eu, quando falei isso para ele, em determinada igreja, e ele falou assim, e tem esse tipo de serviço? Eu disse, rapaz, veja, preste bem atenção. Pela quantidade de templos, pela quantidade de imóveis que precisam ser feitos manutenções, se você não tiver alguém capacitado para tomar decisões, isso é uma válvula de dinheiro sendo desperdiçado, né? Porque você precisa ter um controle do que é que está sendo feito e empregar bem aquele recurso. E essa é a importância da engenharia, por exemplo, num setor como esse, que não tem imediatamente a ótica de ter a ver, mas tem tudo a ver, não é isso? Claro, e outra coisa, você falou da parte só de manutenção, e na parte de construção, Perfeito. acompanhamento de obra, porque onde eu trabalhei, elas construíram, elas começam primeiro alugando, depois chega a terminar, eles compram um terreno e partem para a construção. Então, você tem arquitetos que vão fazer o projeto. Que geralmente são arquitetos que já têm o know-how ali daquela... Mas não são contratados também. Então, são do próprio setor, né? Do próprio setor, da própria... Da própria igreja. Da própria igreja. Aí, depois, essa igreja faz uma licitação com algumas empresas. Ou seja, levanta os documentos, elabora um edital interno, né? E essas empresas, elas dão os seus preços, né? Os orçamentos para fazer. Faz uma tomada, né? Uma tomada de preço. Aí ganha uma dessas empresas, né? E quando vai executar a obra, esse engenheiro, que no caso, quando eu fui contratado mesmo, era para a construção de uma igreja aqui também. Essa parte também de manutenção também era com a gente, mas também o principal motivo era porque ia construir uma igreja também. Exato. É porque a manutenção, quando você faz uma boa edificação, quando você constrói bem, de acordo com os projetos, a tendência é que você tenha uma manutenção mais controlável, não é isso? E segurança. Segurança. Isso, além do que, é uma condição que geralmente fica com a operação. É, né? porque são prédios... Geralmente, quando vocês escolhem algumas coisas, alguns locais para eles atuarem, né, como igreja, geralmente são o quê? Prédios... galpões antigos, grandes vãos, né? Com grandes vãos, são cinemas que já não são mais, que não eram mais cinemas. É que hoje em dia o cinema está muito mas menos... já teve casos de cinemas também. E aí ocorre o quê? Ocorre que se você não fizer uma inspeção bem feita, pode ter um acidente, pode cair, ocorreu já, né? como Assim, já ocorreram em outro lugar do Brasil. Eu já observei, teve uma repercussão, inclusive, acho que foi no Sudeste, de uma condição onde teve um grande vão desse veio a... E aí você tem essa parte. Então, a gente tem a responsabilidade, você tem que tirar todas as licenças. Você, por exemplo, vai se implantar. Antigamente, teve problemas com questão de incêndio. Por que incêndio? Porque aí vamos... Aglomeração, né? Pessoas. Não, mas o problema não era esse. Era o seguinte, você tem um determinado local. Foi feito um galpão, aí você transforma numa igreja. Aí começa você quer fazer a climatização do ambiente. Instalação. Aí começa a só botar ar-condicionado, aí você não faz um projeto que tenha um cabeamento correto, você não coloca os disjuntores, não faz um circuito único para cada ar-condicionado, e ocorre o quê? Ocorre a sobretensão, a sobrecarga, e acaba tendo um problema até de incêndios. Então, tudo isso a gente tinha que estar olhando. Na nossa ótica, assim, numa ótica mais técnica, é trivial esse cuidado. Claro. Mas, assim, para uma condição mais de instituição, é necessário acompanhamento técnico para evitar que você tenha esse tipo de surpresa negativa, né? E lhe digo mais, rapaz, esse setor que eu trabalhava, às vezes, a gente saía, não era só, era o Brasil todo. Eu saía daqui para ter reuniões em São Paulo. E fiscalizava obras em outros locais também? Não, era só para poder, as mensagens que eram passadas, as reuniões, né? Hoje não, hoje está mais fácil. Hoje você tem as videoconferências, mas antigamente, quando eu trabalhava lá ainda, a gente saía daqui para ter reunião com todos os engenheiros e arquitetos do Brasil. Para alinhar a linguagem, às vezes, né? Para poder todo mundo estar falando a mesma... Aconteceu isso, não pode acontecer. Já aconteceu em tal local que sirva de exemplo para todo mundo. Não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo. Fiquem ligados nas licenças tais e tais. Vamos ver a parte de acústica da igreja para não estar incomodando os vizinhos. Então, se prepara, se pensar em tudo. Quando você tem... Telhado, um problema de grandes vãos, telhados. Chuva, que faz, de repente, um desconforto acústico, né? Não só acústico, o problema é que, geralmente, como eu falo, galpões antigos, grandes problemas são telhados. Nós temos problema com telhado, né? Telhado é o calcanhar. A manutenção tem que ser pesada. Perfeito.